Então vamos comigo. Apocalipse 11, versículo 3. Darei poder às minhas duas testemunhas. Opa, ele já fala como se a gente soubesse, né? Dessas testemunhas. Ele já apresenta assim, direto, né? Vai direto ao ponto. Darei poder às minhas duas testemunhas. Elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Quem sabe o que significa pano de saco na Bíblia, na tradição judaica? Vestir de pano de saco era um símbolo de quê? Penitência, né? Penitência. Explica aí direitinho essa penitência, assim, o que é isso, né? Quebrantamento. Quebrantamento. Símbolo de quebrantamento, né? De vamos dizer assim, de autonegação, né? Diante de alguma situação, de arrependimento, né? Arrependimento, humilhação. Submissão. Né? Submissão. Sim. Submissão. Símbolo de humilhação ali, de se colocar debaixo, né? De clamar por perdão, né? De arrependimento, tudo isso. Bom, estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser lhes causar dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Muito bem. Apesar de não haver uma indicação de que podemos interpretar essas duas testemunhas como literalmente a vinda de Elias e de Moisés, devemos entender o que eles representam. Moisés e Elias são os representantes da lei e dos profetas, ou seja, a palavra de Deus. Então, nós não podemos dizer aqui que que são os próprios Moisés e Elias. Lá no Monte da Transfiguração, né, a Bíblia diz assim: Moisés e Elias estavam com Jesus. Mas aqui já é diferente, a gente não pode declarar isto, né, que são os próprios. Porém, nós sabemos que o Apocalipse usa a linguagem figurada, usa uma linguagem profética, né, simbólica. Então, esses dois aqui podem muito bem representar exatamente Elias e Moisés, no sentido de que Elias e Moisés, na Bíblia, eles são também, numa linguagem
ilustrativa, representantes de toda a palavra de Deus. Como vocês sabem, Moisés foi quem escreveu, foi quem recebeu de Deus a lei. E foi ele quem escreveu ali a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, que ali está a base de toda a Escritura. Todos os profetas, todos os salmistas e também os escritores do Novo Testamento, eles se mantêm fiéis aos primeiros 5 livros da Bíblia. Ali contém toda a vontade de Deus. Se você ler ali, você vai ver o projeto de Deus, a promessa de Cristo, a promessa da salvação, Você vai ver Cristo ali de várias formas, a aliança de Deus com os homens. Então, ali está a vontade de Deus descrita. E também, pastor, sobre a forma que eles vão atuar aqui na terra, essas 2 testemunhas, é muito parecido com o ministério de Moisés e de Elias aqui na terra, que fez descer fogo do céu, através de Deus, mas o ministério deles foram assim, abriu o mar, não foi assim o ministério deles, aí é assim, muito característico em relação ao que está dizendo aqui dessas 2 testemunhas, Exatamente. Apesar de que não esperem o mar se abrindo de novo, nem fogo descendo do céu sobre o altar, nada disso deverá acontecer de novo, já aconteceu. Então, são figuras, e tudo que Deus fez no Velho Testamento são figuras que apontavam para Cristo. Então, ele vai agora trazer isso de uma forma diferente, Diferente. E aí, completando, pois não, Samara? Não, é só que falar que o senhor falou lá no começo, que parecia que já conhecia, já sabia quem era, assim, esses testemunhas. Ele falou, darei poder às minhas 2 testemunhas, com o artigo. E aí eu lembrei de Zacarias, que Zacarias, ele disse, ele viu também essas 2 testemunhas. Ele tem uma visão que ele vê o candelabro de ouro e com os canos e as oliveiras e tal. E aí ele pergunta para o anjo o que é, e aí o anjo diz que são os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Que são, assim, não falo o termo testemunhas, mas é a mesma representação, das oliveiras e tal. E são 2 pessoas. Isso mesmo. Então, assim, o leitor de Apocalipse, já se espera que ele conheça essas 2 testemunhas, Tanto Moisés e Elias, como aqueles representantes lá de Zacarias. Rosana? Essas 2 testemunhas, que figura aí o Moisés e Elias como representantes dos profetas, e da lei, a lei e os profetas, porque a lei e os profetas, elas se cumprem em Cristo, Então, assim, tudo realmente é uma síntese da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se manifesta nos profetas, se manifesta na lei, mas ela é plenamente realizada e manifesta quando o verbo de Deus se faz carne, vem habitar entre nós. Então, eu acho que essa passagem aqui, ela está falando muito bem disso, que foi dado um tempo para que a palavra de Deus fosse pregada, fosse profetizada na terra. Ele fala aqui de 1.260 dias, é um número simbólico, mas quer dizer, são muitos dias em que a palavra de Deus foi anunciada, foi profetizada, foi avisado, foi pregado do juízo, a respeito da justiça, do juízo e da salvação de Deus, do perdão de Deus. E foi feito isso com poder, com muito poder. Aí tem as manifestações de poder aqui, que a gente vê que está lá no Antigo Testamento, todas essas manifestações de poder aqui.
E eu acho que aí chega o testemunho o testemunho maior, que é o testemunho da palavra, que é em Cristo, né? Que aí ele diz, né, que essa besta, né? Acho que você vai falar na frente, né? Que esse vai insurgir-se contra, né? Contra esse atormentar esse testemunho aí, né? Esse testemunho. Então, eu acho que realmente tem tudo a ver com a palavra de Deus mesmo, com o testemunho da lei e dos profetas, né? É isso mesmo. É a palavra que sai como fogo, né? E que tem poder. Bom, então, e concluindo, Elias representa os profetas. Você sabe que o Velho Testamento é dividido entre a lei e os profetas, né? Todos eles são a grande representação da palavra de Deus, né? Assim, essas testemunhas profetizam a palavra. Aliás, toda profecia é submissa à palavra. Nenhuma profecia fora da palavra tem algum valor, né? Eu sinto isso, eu estou vendo isso. Se não tem concordância com a palavra de Deus, caia fora, não tem validade. E a palavra de Deus é as Escrituras, né? A Bíblia. Alguns acham que ainda existe tanta validade na palavra de alguns líderes quanto a própria Bíblia. E não pode ser assim, né? Não é assim. A palavra de Deus é as Escrituras sagradas, é a revelação do Senhor, né? E dali deriva todo o nosso conhecimento, né, de Deus. E por isso, se eles profetizam a palavra, eles obviamente são inconvenientes ao mundo, né? Não tem como o mundo aprová-los, né? Não tem como o mundo amá-los, né? Porque se eles falam a palavra de Deus, então não tem sentido para o mundo. Muito bem. Vitória, o YouTube está fora? Muito bem, voltando, vamos continuar o nosso estudo. Agora já também pelo Instagram, tá? Vamos lá. Muito bem. Então, boa noite aos irmãos que estão acompanhando aí pelo Instagram, são muito bem-vindos. Estamos transmitindo aqui o nosso estudo de Apocalipse. Hoje não foi possível acompanharmos pelo YouTube, não conectou, mas aqui estamos nós. Muito bem. Há várias semelhanças dessas duas testemunhas, né, com o ministério de Moisés e de Elias, né? Como já foi dito. Por exemplo, o fogo destruidor, a capacidade de impedir a chuva, a transformação de águas em sangue, e por aí vai. Essas testemunhas representam todos os cristãos, a igreja em luta contra o anticristo. Então você deve se lembrar que a luta é constante e é da igreja com o anticristo, né? Essa é uma luta que está travada, que se mantém travada pelos séculos dos séculos. O anticristo é inimigo de Cristo, o nome já está dizendo. O anticristo é inimigo de Deus e, portanto, é inimigo da igreja. O anticristo, ele luta da igreja, ele quer destruir a igreja do Senhor, ele quer destruir tudo que foi criado por Deus. A afirmação de que um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés pode ser vista como significando um avivamento tão grande
que enche a terra com admiração. Sabe, não pense que necessariamente essas duas testemunhas são duas pessoas, dois homens. Eles, como eu já falei, representam, primeiramente, Moisés e Elias, a palavra de Deus, e o fruto da palavra é a igreja, aqueles que creram na palavra. Então, em última instância, trata-se aqui da igreja, que é a testemunha de Cristo. Alguns acreditam, e eu não considero que estejam errados, porque nós não temos a interpretação, não somos os donos da interpretação. Alguns acreditam que sim, que Deus vai levantar duas testemunhas, são dois homens que vão estar em algum lugar representando Elias e Moisés, estarão em Jerusalém, né, profetizando. Essa é uma visão que nós respeitamos, mas e pode até acontecer isso, né, de serem dois homens representando o reino de Deus, mas é muito mais compreensível que seja a própria igreja, aqueles que creem na palavra de Deus, a igreja como um todo, e que vai levar, a igreja vai levar uma bordoada, né, uma pancada do anticristo, como ele diz aqui, eles serão mortos, ou seja, é como se a igreja perdesse o seu poder, e nós vimos nos estudos anteriores que haverá um tempo em que o Senhor permitirá essa retração da igreja, né? Mas aí ele diz que depois de um tempo, eles voltam à vida, um sopro de Deus vem, eles voltam à vida, isso vai causar uma grande admiração em todo o mundo. Então, pode ser um grande avivamento, ou seja, um momento de retração da igreja, seguido de um momento de grande avivamento, despertado pelo próprio Deus com o seu sopro de vida, com espírito de vida, né, avivando a sua igreja nos últimos dias. Em nome de Jesus, seja de uma forma ou de outra, que seja um despertar realmente da igreja, um sopro de vida sobre nós, para que possamos estar firmes. Os santos dos últimos dias, os crentes nos últimos dias, eles precisarão muito, nós todos precisam, mas nessa época vamos precisar ainda mais da presença de Deus, da dependência de Deus, do poder do Espírito Santo no meio da igreja, para que haja até uma sobrevivência, porque senão entraremos em desespero. Se não fosse o Senhor, os próprios santos teriam dificuldade de se manter em pé nesse tempo tão difícil que se levantará nesta época. Amém? Então, que venha, assim, o poder de Deus. Pois não. Eu vejo, assim, que, no meu entender, a gente já entrou nesse tempo, né? De uma certa forma, a gente já está nesse tempo. E eu acho que é o grande desejo da igreja hoje, né? Da Igreja de Jesus, é ver esse avivamento acontecer, né? É ver esse renovado Espírito Santo na igreja, soprando de uma forma assim impactante, né? No mundo, né? Para que a gente possa fazer realmente uma grande colheita antes da vinda do Senhor. Nós esperamos colher assim, ter uma grande colheita. E essa grande colheita, nós temos como igreja que desejá-la, que orar por ela, que está assim, trabalhando no nosso coração para que esse desejo cresça em nós, para que a gente tenha realmente aquilo que a Bíblia chama de um anelo, né? É um profundo desejo de ver esse avivamento, de ver essa grande colheita do Senhor, uma grande colheita de almas, sabe? De tirar toda a frieza do nosso coração, toda a covardia que nós temos de evangelizar, né? Nós temos hoje um retraimento muito grande. Nós vivemos num país onde há liberdade religiosa. Nós não somos proibidos de pregar o evangelho,
mas nós somos intimidados por um temor humano muito grande, por é uma timidez que o Senhor não nos deu. O Senhor não nos deu espírito de timidez. O Espírito Santo não é espírito de timidez, né? É de ousadia. E nós vimos isso, nós estamos vendo isso em Atos dos Apóstolos, né? Estamos vendo aí no Conexão Renovo, vamos estudar Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a ousadia que o Espírito deu à igreja nos primeiros dias, e essa ousadia que nós desejamos, assim, que cada um de nós busque isso, essa ousadia na nossa vida e ver na igreja isso se realizando. Mover realmente do Espírito que nos dê a intrepidez para nós falarmos o Evangelho sem nenhuma vergonha, sem nenhuma barreira humana. Nada possa nos impedir de falar, de pregar e de fazer de ter essa grande colheita do Senhor. Eu creio que isso é algo que não é humano, é algo que é o Espírito Santo que vai fazer, mas eu acho que a gente precisa orar e desejar isso. Eu acho que temos que falar, temos que pensar nisso, desejar e orar por esse avivamento. Amém, amém. É isso mesmo. Muito bem. Então, nós temos o seguinte, só para terminar essa parte aqui, esse comentário. Se as testemunhas simbolizam a igreja do Senhor, então a ressurreição dessas igrejas, né, mortas ou apagadas, né, por conta da ação do anticristo, então a ressurreição dessas igrejas simbolizaria a vitória do testemunho cristão, ou seja, um levantar, sabe, Rosana, exatamente desse testemunho que tanto falta, né, um levantar realmente do testemunho de vida, que hoje é tão impressionante, sabe, as pessoas se impressionam com o testemunho, qualquer testemunho mesmo de verdadeiro, né, da igreja, causa um impacto. Hoje eu vi um vídeo postado pelo pastor Franklin Ferreira, que era de uma notícia do esporte, né, falando do futebol no país da Geórgia, se não me engano, Geórgia. Então tem um brasileiro, né, lá jogando futebol no time, e aí ele estava indo em direção ao gol, e só tinha um zagueiro. Esse zagueiro correu tanto para acompanhar esse brasileiro, e ele tropeçou num buraco no campo lá, tropeçou na grama, e se machucou, caiu no chão. Portanto, o único adversário que tinha se opondo a esse atacante era esse zagueiro. Ele estava com um caminho livre para fazer o gol. Mas quando ele viu o colega dele de trabalho, porque era do time oposto, mas é um colega de trabalho, no chão, ele simplesmente parou e jogou a bola para fora para que pudesse entrar o socorro para aquele jogador que havia caído. Então, isso chamou muita atenção. E então, a televisão falou com ele para perguntar por que ele fez isso, né? E aí ele disse, porque eu amo a Cristo. Eu quero fazer o que Cristo se agrada. E ele diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, ele gerou um testemunho maravilhoso que reverberou por todo mundo, com uma simples atitude, né? Tão simples. E foi interessante que ele disse assim, eu recebi os parabéns da minha comissão técnica, do meu time, do time adversário, dos técnicos do time adversário. Então, ninguém achou ruim, da torcida, todos gostaram dessa atitude. Então, é um impacto do testemunho cristão que, apesar de que muitas vezes nós vamos falar contra o curso desse mundo, mas que sempre contra a verdade não vai haver argumento, contra o amor não vai haver argumento. Então, se a igreja realmente viver a verdade, viver o amor de Deus,
não vai haver argumento contra essas atitudes, né? Então, é isso. Oi, Anny. Eu tenho uma dúvida sobre, na época do anticristo, se a igreja não já vai ter sido arrebatada. Eu tenho essa dúvida, se sim ou se não. Porque alguns textos indicam que sim, outros deixam a dúvida, não sei. Os textos, como eles, os textos falam que em alguns momentos nós vamos estar, em outros não. Então é mais fácil a gente entender que no início de toda essa confusão e de toda essa ação do anticristo, a igreja ainda vai estar aqui. Tanto é que a gente vai, a Bíblia diz que se esses dias, né, de grandes dores não fossem abreviados, nem mesmo os eleitos conseguiriam escapar. Então, se os eleitos ainda estarão aqui, quer dizer, significa a igreja ainda presente. Mas eu acredito, né, nós acreditamos que é apenas no início, no princípio das dores. Logo depois, o Senhor vai levar a sua igreja, e aí pronto, aí deixa que entregue realmente ao anticristo até o tempo apropriado da volta do Senhor até essa terra com a igreja para reinar, né? Então, é mais ou menos isso, viu? Oi, Pastor, Luiz, pode falar. uma coisa que muito me chamou a atenção, a fala da Rosana. Acho que foi muito importante a colocação que ela fez. A questão do grande avivamento, né? Você falou desse testemunho aí desse rapaz que é cristão, né? E o verdadeiro cristão, ele ama ao próximo, né? Primeiro a Deus e ao próximo também. Mas eu vejo assim, é o achegamento para Deus, né? A aproximação de Deus. E quando a gente está numa situação difícil, a gente lembra logo de clamar a Deus, né? Às vezes, no momento bom, a gente esquece, mas nessa questão, tem que haver o achegamento a Deus, né? Ao Espírito Santo. Nós somos templo de morada dele, mas muitas vezes nós negligenciamos a presença dele em nós, né? Então, isso é que vai fazer a grande diferença. Eu já disse muito essas coisas, sabe, Luiz? E eu estou começando a entender, assim, que esse achegar-se a Deus é obra do próprio Deus. Porque, sabe, você olha e diz, por que esses filhos de Deus não querem estar perto de Deus? Por que esses amados do Senhor, comprados pelo seu sangue, têm tanta dificuldade de ter um compromisso com Deus, uma proximidade com Deus? Eu só posso entender que a experiência verdadeira com Deus ainda não aconteceu, né? Ainda é uma experiência rasa, ainda é uma experiência distante, de uma necessária profundidade ainda, de uma carência de profundidade, de entendimento, inclusive, do que é ser filho de Deus. Então, eu sou filho de Deus, mas eu não quero comunhão com Deus, não tenho compromisso com Deus, é uma distância de Deus, uma distância desse Pai, né? Então, realmente, é algo estranho, e parece não ser muito verdadeiro quando a gente declara, né, que tem esse Pai e não tem esse achegar-se a Deus. E aí, nesse contexto, muitas vezes é necessário que Deus realmente, como você falou, gere situações em que a gente corre para Deus, né? Que a gente termina indo a Ele, né, por conta das lutas. Na hora que começa a doer, todo mundo corre para orar, né, para buscar o Senhor. Mas haverá um tempo em que nós vamos buscá-lo realmente como ele quer, né? Amém. Muito bem, seguindo em frente aqui, vamos ler 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e versículo 52. 1 aos Coríntios 15, 51 a 52. Diz assim: Eis que eu lhes digo um mistério. Mistério é uma coisa que não é revelada. Então, não adianta querer explicar. Qual é o mistério? Nem todos dormiremos,
mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esse incorruptível aqui não está falando de corrupção de dinheiro, não. Está falando de apodrecimento, né, o desfazimento do corpo, né? A palavra é decomposição, né? Ou seja, um corpo que não se decomporá, um corpo que não envelhecerá. Então, eles ressuscitarão com esse corpo e nós seremos transformados também, recebendo um corpo incorruptível, graças a Deus, assim como Jesus o tem neste momento. O quadro de 2 profetas sendo martirizados em Jerusalém se torna um símbolo dos esforços mundiais para esmagar a igreja de Deus. Esses esforços que já existem hoje, eles ainda são muito velados, são muito escondidos, mas nesta época serão escrachados, né? Realmente haverá um levante contra a igreja do Senhor de forma aberta. Então, o cristão ele será perseguido por ser cristão em todo o mundo, né? Não somente em alguns lugares como é hoje. As testemunhas são vestidas de pano de saco, pois a mensagem é de juízo e de chamado ao arrependimento. Então, as 2 testemunhas estarão tratando de julgamento de Deus e também tratando de arrependimento. Por isso, o pano de saco das suas vestes. E aí eu continuei o estudo, mas eu não perguntei a Anne se deu para entender. Ela colocou uma dúvida, eu respondi aqui. Você compreendeu, minha irmã? Ok, compreendeu. Beleza. Então, vamos em frente. Aqui nós temos, nesse texto, para quem chegou depois, aqui no Instagram, estamos estudando o Apocalipse, capítulo 11. Todas as terças-feiras temos o estudo do Apocalipse. E estamos no capítulo 11. Então, nesse texto de Apocalipse 11, nós temos a primeira menção à besta, da qual se fala como se fosse bem conhecida. Então, parece, né, dar a entender que a linguagem aqui é muito entendida de quem? Dos leitores originais, da igreja daquele século, que entendia o que é que ele estava falando, do que ele estava falando, né? Bom, a grande cidade denotava Jerusalém, mas agora significa o que o John Bunyan... Quem é John Bunyan? Quem sabe? Quem foi John Bunyan? Não vou prometer chocolate, que eu já estou devendo 2. É o autor de O Peregrino. O Peregrino, né? Isso. O autor do Peregrino. Exatamente, professor Luiz e Samara. O autor de O Peregrino. Vitória, viu? Ah, Vitória. Oh, minha filha, as vozes são parecidas. Gente, se eu fosse Isaac, eu estaria perdido, viu? Não precisava nem muito disfarce, eu cairia fácil. Bom, aí é outra historinha, né? Não é. Bom, então vamos voltar. Mas agora significa o que John Bunyan chamou de a Feira das Vaidades. E para você entender direitinho, vai ter que ler o livro O Peregrino. Eu quero mais uma vez incentivar você a ler. Recomecei a minha leitura, parei, já vou começar de novo. A leitura de O Peregrino. É um livro maravilhoso, é um livro fácil de você ler, é uma história. Eu quero incentivar realmente você a comprar esse livro e ler. Estou logo incentivando a comprar, significando isto, né, que eu estou dizendo que não vou te emprestar. Então, vá lá, compre o seu, é barato, né? Ele é um livro que já pagou os seus direitos autorais, então
é baratinho, baratinho. Você compra esse livro e lê. Tem vários modelos. Gide, Oi. eu vi hoje na revista da Avon. Eu já ia dizer, até na Avon você compra. Tá bem baratinho na revista da Avon. Pois Eu não me lembrei do preço, mas bem barato. Pronto. Então, atenção, atenção, vendedoras da Avon, né? Façam aí suas propagandas e vendam o Peregrino. Deve ser a versão de bolso, né? Que tem lá. Olha aí, e Yolanda está dizendo que deu um de presente para o Toninho. Que legal, muito bem. E ele já deve ter devorado, que ele lê mesmo, né? Bom, então, lá fala da Feira das Vaidades, né? No restante do livro, esse termo se refere a Roma, né? Aqui, Jerusalém é identificada como Sodoma, Egito, a cidade do anticristo e o mundo que rejeitou e matou o Filho de Deus. Ora, nós sabemos que a cidade, literalmente, que rejeitou Jesus e onde Jesus foi morto é Jerusalém, né? A capital dos judeus. Porém, nós precisamos entender aqui uma linguagem. Poderá ser Jerusalém? Sim, mas aí você teria palavras muito fortes para a cidade de Jerusalém, tão amada por Deus, né? Então, seriam palavras fortíssimas que só caberiam quando você entende que aquela cidade rejeitou a Deus e ele estaria, então, aqui no entendimento de alguns, ele teria rejeitado esta cidade de Jerusalém, né? Então, e agora chamando de Sodoma, assim como já nas profecias, Jerusalém já foi chamado de meretriz, já de tudo mais, né? De infiel e por aí vai. Porém, entendendo que a linguagem do Apocalipse, que é sempre uma linguagem simbólica e profética, nós podemos entender que pode ser outra cidade, ou que pode representar não somente uma cidade, mas o mundo que rejeitou a Cristo. Não foi só Jerusalém que rejeitou a Cristo, não foi só Jerusalém que matou a Cristo. Então, o mundo rejeitou a Cristo. E por isso, essa cultura mundana, essa capital mundana, esse sistema mundano de agir, essa organização mundana, política, social, ela, então, pode estar representada aqui como Sodoma e Egito, né? Portanto, a gente tem que ampliar um pouco a nossa compreensão do caso aqui, né? Desta palavra. Bom, a igreja é esmagada por seus inimigos durante 3 dias e meio. Um jogo de palavras propositado com os 3 anos e meio de tribulação, que, contudo, é também o período do ministério poderoso das testemunhas. Em comparação com isso, a vitória do anticristo nem é vitória, né? Comparando com o poder de Deus manifestado na igreja nesse tempo, então, essa vitória do anticristo aqui não representa nada, porque durante um pouco de tempo ele esmaga a igreja, mas logo depois ela se levanta mais forte do que nunca. Bom, se a gente olhar as testemunhas aqui como a igreja, você vai ver o seguinte, que durante um período, ou seja, metade de um tempo completo, porque 7 anos seria um ciclo completo, e ele está falando aqui de 3 anos e meio. Então, durante um início desse tempo, ele a igreja sofreria com a tribulação, sofreria com perseguição. Logo depois, ela é ressuscitada, né, dentre os mortos e levada para os céus. É o que acontece com essas duas testemunhas aqui. Então, muito bem, representa isso. Então, quando o inimigo pensa que teve vitória sobre a igreja, ele rapidamente é decepcionado, derrotado. Assim como
aconteceu com a morte do Senhor, quando o inimigo pensava, se é que ele pensava mesmo, se é que ele não tinha lido as profecias, né? Mas a vitória dele durou 3 dias, né? Vamos dizer, a vitória da morte, pseudo-vitória da morte. Então, considerando 3 dias o Senhor na morte, essa vitória da morte, essa vitória do inimigo, não foi vitória, né? Porque logo ele perdeu. Então, da mesma forma que não conseguirá derrotar a igreja, e pelo contrário, ela volta mais forte. Todos esses acontecimentos indicam a chegada do fim, antes da revelação do reino. Então, nós estamos falando aqui agora já do tempo do fim. Eu tenho repetido várias vezes para os irmãos que o Apocalipse ele trata muito com a igreja para prepará-la para o tempo do fim. Mas agora nós já entramos num texto mais profético, mostrando realmente o que vai acontecer nesses dias do fim dos tempos, que, como a Rosana muito bem colocou, já estamos vivendo, né, esse tempo, não é algo assim, tão distante, não. Muito bem. E aí, eu quero saber se tem alguma dúvida de alguém, porque nós vamos entrar no final do capítulo 11, onde vamos falar da 7ª trombeta. Tem algum comentário até aqui? Não. Ok. Então vamos em frente. A 7ª trombeta está aqui em Apocalipse 11, do 15 ao 19. Diz assim, vou ler o texto. Apocalipse 11, 15 a 19. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Muito bem. Você se lembra que nos capítulos anteriores nós vimos as 6 primeiras trombetas. E deu uma pausa, nós falamos sobre as testemunhas, e agora vem a 7ª trombeta. A 7ª trombeta inicia, então, uma descrição de uma grande calamidade. Mas, aliás, ela indicaria, né? Ela iniciaria a descrição de uma grande calamidade. Mas, ao invés disso, anuncia primeiramente a vinda do reino de Cristo. Então, essa 7ª trombeta, ela vem para anunciar a chegada do reino completo de Cristo. Cristo é soberano sobre todo o universo. Nada que acontece é sem a permissão dele. Ele, portanto, já é o rei. Porém, ainda existem resistências nesse mundo, né? E então, essa resistência acaba quando ele vem para governar esta terra. Então, ele vem para governar aqui, na prática, né? Então, tomar as decisões. Então, para ser assim, bem claro com você, ele vai assumir a política. Jesus vai chegar e dizer: pronto, acabou com
com essa corrupção, acabou com essa confusão, e sou eu quem vai cuidar disso. Então, rua esburacada, é o Senhor quem vai resolver, certo? Então, e os seus, tá certo? Então vai chegar lá, tem buraco, não tem mais, já está resolvido. Pronto, manda lá. Essas coisas aí, não é? Não vai ter engarrafamento, não vai ter caristia, inflação, nada disso. Então, ele vai governar a economia, a política, tudo vai governar, tá certo? Estou falando umas coisas bem práticas aqui, só para você entender que é um governo prático, não é como nós temos hoje, assim, que a gente acha uma coisa tão distante, que não é. Se você compreender o mundo espiritual, você vai saber que o governo de Cristo é muito prático, né? Agora, nós vamos ver isso com os nossos olhos e cai fora todo governo corrupto, todo governo ímpio, todo governo contrário ao reino de Deus, e vai estabelecer um reinado realmente divino sobre esta terra. Pastor, mas Vale. esse reinado de Deus vai ser agora, porque aqui ainda está terminou o segundo A e ainda vem o terceiro, né? Terminando 14, o segundo A, ainda vem o terceiro. Aí aqui dá pausa e começa a sétima trombeta, né, que fala sobre o reino de Deus. Mas esse reino de Deus é na Nova Jerusalém ou aqui na Terra? Que fica essas dúvidas. Porque ainda vai ter o terceiro A, que é a outra tribulação, que cada ai desse, aqui nós acabamos de sair do segundo ai, que termina no versículo 14, né, que é tudo isso que a gente acabou de ler, que vem dos testemunhos. Tudo isso, que vai trazer saraiva de fogo, né, toda uma parte representativa, né, a gente sabe que vai ter uma tribulação. E termina-se aí no segundo ai. E ainda vai ter, depois dessa parte aqui, da sétima trombeta, que é essa parte que dá uma pausa, que é o reino de Deus, vem o terceiro ai lá na frente. Aí, pois é, porque toda vez que tem essas pausas assim, sempre vai ter uma tribulação, igual teve aqui, agora do 11 que terminou aqui no 14 e começa a trombeta no 15, né? Uhum. A minha dúvida é esse reino, porque esse é o ministério do anticristo, né? Assim, aqui na Terra. Ele vai reinar durante 3 anos e meio, na abundância, mas 3 anos e meio da forma que deve ser, né? Para completar os 7 anos, né? Que é a plenitude. E nesses 3 anos e meio, no caso dos outros 3 anos da tribulação, é que realmente o Satanás entra no corpo do anticristo, quando ele ressuscita, em vez de ser mais o homem, agora vai ser mesmo Satanás assumindo, que ele precisa de um corpo para vir aqui na Terra. Quando ele ressuscita, que o povo pensa que é o abençoado lá, é do anticristo, que é um sistema babilônico, um sistema político, né, que é essa representatividade, que o senhor está falando a respeito de um sistema, né, que vai ser política, que o senhor falou agora, né, que o ministério do anticristo é justamente isso, porque as bestas, elas não são um bicho, é um sistema econômico, político, financeiro, que vai acontecer nesse período, né? Aí Bom, essa é a minha dúvida. Dani, mas não tem dúvida não, viu? Vamos lá, tá bem claro aqui, preto no branco. Se você escutou o texto que eu li, ele não está falando do anticristo, ele está falando Sim. A minha pergunta é, se esse período aqui vai ser desse governo de Deus na Terra, aqui está falando do governo dele na Nova Jerusalém ou nessa terra que nós estamos hoje? Não, a Nova Jerusalém só chega no último capítulo. Pois é, porque é aqui na Terra mesmo, minha filha. Pronto. É aqui na Terra. Agora, uma coisa que você falou aí foi uma coisa interessante para a gente entender. O Apocalipse não é um livro de história. Uhum. Sequência. Então, assim, ele vai e volta. Então, por exemplo, as sete selos e as 7 trombetas, elas estão acontecendo juntos e podem até mesmo ser as mesmas coisas, né? Contado. Então, é como se eu contasse uma história para você e depois contasse a mesma história usando outras figuras e depois contasse de novo. Então, é como se fosse uma história cheia de camadas. E cada vez vai revelando algo novo.
Então, aqui, ele está falando já de um reinado milenar, né? De um reinado milenar de Cristo, quando ele vem para reinar sobre esta terra, né? Agora, porque Cristo também vai reinar aqui, nessa terra, durante um período. Depois, ele vai reinar para sempre, né? Mas ele vai ter um tempo de governo aqui, nesta terra, onde todos verão a justiça de Deus. Inclusive, os ímpios estarão aqui sendo governados agora pelo Senhor, né? Então, ele está falando aqui disso. Mas não quer dizer que já, pronto, e a partir daqui a pouco vamos para o capítulo 12, 13, 14, nós vamos ver aquilo que você está falando aí, o terceiro ar, vamos ver essas coisas, e elas podem falar de um tempo antes da sétima trombeta, né? Porque ele começa a contar de novo, então é outra camada. Eu não sei se estou conseguindo explicar para você, mas é mais ou menos esse. É assim a escrita do Apocalipse, ele vai e vem. Estou entendendo. É porque eu me ligo muito em ordem cronológica das coisas. Não é. Pronto, eu entendi. Mas é bom porque você leu, né? Está estudando, então você está falando certo. A Rosana, eu acho que queria falar uma determinada hora aí. Mas fala. Não, o microfone estava ligado à toa. Mas ele está só confirmando exatamente isso, né? É que o Apocalipse, às vezes, ele é confuso porque ele não segue a sequência, como a Anne falou bem, cronológica. Ela não segue uma ordenzinha assim. Ele vai e vem, ele lança. Agora, os próximos capítulos vai ser um grande parêntese para ele detalhar aquela parte da história ali do anticristo, né? Ele vai detalhar, vai esmiuçar, vai falar de alguns personagens, específicos, né? A grande meretriz, né? Vai falar da mulher vestida do sol, aí, então a Babilônia, a queda da Babilônia. Então, tudo isso são grandes parênteses que ele faz. Ele vai, finaliza aqui, você pensa que ele vai seguir adiante? Não, aí ele vai fazer um parênteses para contar coisas que precisam ser detalhadas, mas foi muito bom que a Anne colocou isso, porque às vezes a pessoa fica mesmo confusa com esse negócio, né, porque vai e vem. Gide já voltou? O pastor, parece que caiu aí a internet dele um pouquinho, mas ele já está retornando, gente. Já está retornando. Tem alguma pergunta aí, Samara? Não está aí no YouTube, né? Não tem. Então, nós não temos participação hoje, porque não estamos no YouTube, estamos só no Instagram, né? Estamos vendo a grande tribulação do Voltou. estudo. Ok, voltamos. Estou sem áudio? O senhor tá... Tá falhando, Gide, um pouco. Não, se fosse só falhando, tá bom demais. Pode escutar. Muito bem. Tá no. Pai, se tiver falhando muito, senhor, acho que é melhor deixar só o microfone, que aí ele vai sobrecarregar menos. Vou fechar aqui. Já resolvemos aqui, viu? Já resolvemos. Muito bem. Tá me ouvindo bem aqui? Oi? Fica cada um na sala, no cômodo da casa, Ixi, aqui falhou. Eu tô perguntando. Ania, sim, aqui é cada um no estúdio.
Não, é porque então vou explicar para vocês. É porque o pessoal fica lá na sala, né, participando, e eu venho para um quarto aqui para ficar mais concentrado, né? Mas hoje está sendo o quarto da desconcentração, porque tá o tempo todo Agora aqui. tá normal, gente. Voltou normal, viu? Olha aí, Normalizou. você tá quase um técnico aí de informática, viu, Luiz? É isso mesmo. Obrigado pelo feedback. Maravilha. Vamos voltando aqui, que nós estamos no finalzinho, e você não pode perder esse momento, sabe? E você que está acompanhando aí no Instagram também, eu acho que quando o pessoal comenta aqui no outro telefone, dá para vocês ouvirem também aí, né? Porque eles estão comentando, então tem sido bem legal. Graças a Deus. Bom, então vamos lá. Tem algum microfone aí ligado ainda? Pronto. Acho que não, só eu. Bom, então para gente ir já entrando aqui na nossa conclusão, né? Como eu estava dizendo, essa sétima trombeta, ela poderia indicar mais uma calamidade, porque as outras trombetas, né, era só calamidade, né? Ela vem trazendo destruição, julgamento. E aí, quando chega nessa aqui, ela não fala sobre isso, ela fala sobre a vinda do reino de Cristo, né? Então, no versículo 17, já não vemos a descrição habitual do atributo divino. O que diz o versículo 17? Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu lugar, o teu grande poder e começaste a reinar. Como é que a gente está acostumado a ouvir que o Senhor é aquele que era, aquele, quem sabe? Que é Que é e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. que E agora já não tem mais o que há de vir. Por que não tem mais? Porque aqui ele já veio. já veio. Então aí ele diz: graças te damos, Senhor Todo-Poderoso. Chega, deu uma alegria aqui. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Porque já veio. Olha só que lindo isso, né? Então, o reino já começou nesse momento aqui, no fato de que Deus estabeleceu o seu grande poder para subjugar a rebelião humana contra o seu governo soberano, que existiu por todas as eras. Então, essa rebelião humana será destruída neste momento, né? Ou será subjugada, onde o Senhor passa realmente a reinar, né? Porque hoje o homem em rebelião, ele governa esta terra, né? Rebeldemente contra Deus, fazendo aquilo que desagrada a Deus, oprimindo os pobres, oprimindo os mais fracos, destruindo a criação, destruindo a chamada natureza, né? Ele governa oprimindo a terra. E então o Senhor vai cancelar essa rebelião humana e vai estabelecer o seu reino. Ainda, acredito eu, né, e uma linha teológica, ainda não é aquele reinado para sempre, que a Anne muito bem lembrou, da Nova Jerusalém, que nós vamos ver lá no final do Apocalipse. Mas já será um momento de reinado, mas ainda haverá uma guerra aí no final, né? Antes do fim. Bom, o reino foi estabelecido na morte e ressurreição de Jesus e vai progredindo para sempre, tá? Então é muito importante a gente frisar isso. O reino de Cristo, o reino de Deus, foi estabelecido na morte e ressurreição de Jesus. Mas essas coisas estão sendo completadas. Aquele que começou uma boa obra, né, em nós, vai completá-la. Então, ele vai completar esta obra ainda, até esse dia em que ele manifesta plenamente, plenamente, plenamente o seu reino. Olha aí, parabéns ao pessoal aí. Fátima, Toninho, Claudina, né? Todo mundo respondeu aqui que Jesus
Porque Jesus já veio, né? É isso mesmo. Porém, oi, fale. Porque você estava falando aí, né, que Jesus, a volta de Cristo, né, a volta. Quem gosta de literatura, é muito interessante ler as Crônicas de Nárnia. E o último livro, que eu acho que é A Última Noite do Mundo, uma coisa assim. Não foi A Última Batalha, né? Eu estou confundindo com outro livro do C.S. Lewis. A Última Batalha, ele faz uma descrição bem imaginativa, claro, é literatura, né? Da volta do Aslan, e quando a restauração de todas as coisas. É tão lindo porque você tem essa sensação, né? Ele vai Cristo volta, ele vai tomando todas as regiões do mundo, as coisas vão se modificando, a natureza vai se modificando. E as resistências, tem os resistentes, né? Tem os demônios, aqueles que continuam resistindo, querendo, mas o Senhor ele vai subjugando todas as coisas, vai transformando, e você ele descreve assim de uma maneira assim bem fantástica mesmo, como que a terra vai sendo restaurada, a sua beleza original, as suas cores, a seu vigor original, o seu perfume original, a partir da vinda, né, do reino de Cristo, o reino milenar na terra. É muito lindo, que é a restauração de todas as coisas. Muito lindo mesmo, lindo, emocionante. Ok, então já temos mais uma indicação do livro aí, né? Você pode ler O Peregrino e depois pode ler toda a coleção das Crônicas de Nárnia, que fala muito sobre o reino de Deus. É muito bom, muito legal você ler. Bom, porém, esse é o momento marcante em que o reino passa a se manifestar fisicamente entre os homens. Que momento? Esse momento que foi descrito aqui na sétima trombeta, da vinda do rei. Então, por quê? Nós sabemos que já vivemos no reino, sabemos que já existe o reino de Deus, que ele reina sobre todas as coisas, até mesmo o inferno está debaixo do reino de Deus. Mas esse reino ainda não se manifestou fisicamente, que é o que os discípulos e os judeus da época de Jesus esperavam vir esse reino físico. Pensavam que Jesus ia estabelecer esse reino físico na sua primeira vinda, mas ele será estabelecido apenas na segunda vinda dele, né? Porque o interesse dele era dessa forma. A sua manifestação a essa altura significa que o alvo da aliança, que é a promessa do reino, está agora em vias de se realizar. Quando a arca é apresentada, relâmpagos, vozes, trovões e terremotos testificam que a consumação chegou. Amém e aleluia, né? Essa consumação, né, que é o final da história, o desfecho da história, a chegada do Senhor Jesus para reinar. Então, esse momento aí é apresentado como quando se vê a arca da aliança, né? Que desapareceu, nem o Indiana Jones encontrou, na verdade, e aí ela vai ser apresentada no céu, né? Quando ali a gente puder ver, né? Será apresentada ali, mostrado ali a arca do Senhor, que representa o quê? A glória de Deus, a presença de Deus. E nesse momento é um momento de poder, né? Onde relâmpagos, vozes, trovões e terremotos vão testificar desse momento, né? É o momento do triunfo de Jesus. É verdade, viu, Fátima? Esse é um momento tremendo. Por quê? Porque não que Jesus já não tenha triunfado, mas que é o momento da manifestação física plena, né, visível desse triunfo, não somente para os que creem, porque hoje somente os que creem podem ver, né, o reino de Deus, né, aqueles que nascem
de novo, né? Veio esse reino, nós enxergamos esse reino, mas ele não é visível a todos. Aqui não, ele se visualiza para todos, ele se torna físico, né, e visível para todos, inclusive os que não creem, porque eles verão o reino de Deus, então agora se apresentando sobre esta terra. Oh, glória a Deus, né? E é verdade, é a derrocada do poder de Satanás completa mesmo, mas ele ainda vai estribuchar um pouco, viu? Nós vamos ver nos próximos capítulos que ele ainda estribucha, mas não tem jeito, né? O Senhor triunfa sobre todos os seus inimigos. Amém. Eu quero já ir encerrando e pergunto se tem alguma pergunta, foi ótimo, né? Se tem algum comentário, alguma pergunta, pode fazer agora, nesse momento. Anne, está tudo bem? Ficou alguma dúvida? Eu, como sempre, a polêmica, né? Nada. Você faz enriquecer aqui, porque você leu, já tá lá, você já está no terceiro ai. Não, só esperando as cenas dos próximos clipes, né? Que é a mulher e o dragão. Ixi, menina, não tem história. Mas eu vou ler, para não perturbar muito. A Mulher e o Dragão é um estudo maravilhoso. Um pouquinho que é para não perturbar muito. Perturbe, por favor, você tem que falar mesmo, viu? Eu acho ótimo, viu? É maravilha, tem que ser assim mesmo. Amém, meu Deus. É isso mesmo. Vamos aqui encerrando, vamos encerrar com uma oração. Aproveitar que o professor Luiz está aqui na sala com a gente, vou pedir que ele abra o microfone, faça uma oração, pedindo a bênção do Senhor sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, que essa noite, Pai, que nós estamos aprendendo aqui a Tua palavra, Teus ensinamentos, que vem nos guiando, Pai, a cada dia, Pai, vem nos alertando e vem nos guiando e confortando, Pai, para nos ensinar cada vez mais, Pai, as coisas do Teu reino, para nos preparar, cada dia estarmos preparados, Pai, para a honra e glória do Senhor, Pai. Nós te pedimos que venha abençoando cada um que esteja aqui na Tua presença, Pai, abençoa todos os Teus filhos e todos os que estão aqui presentes, Pai, os que são da liderança da Igreja Cristã Renovo. No nome de Jesus, queremos te pedir bênção para todos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Não sei se é para ouvir direito aí, porque estava falhando um pouco. Claro que deu, tranquilo. Glória a Deus, maravilha. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus faça prosperar a sua vida, que você tenha uma noite maravilhosa, né? E graças a Deus, como é bom estudar sobre o reino de Deus, sobre a vinda do Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, que vem para vencer e para nos livrar de todos esses males, todas essas dores, as lágrimas, tudo que nós ainda sofremos nessa terra, tudo isso ficará para trás e nós vamos viver para sempre com Ele, o nosso querido e amado Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Forte abraço e até amanhã ao meio-dia do Conexão Renovo com o irmão Neto e a irmã Jéssica. Tchau, tchau.